Bendito seja o Senhor. Deus tem uma palavra para todos nós aqui nesta noite. Quem achou o profeta Daniel, capítulo de número 5, diga amém. Diz assim: o rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazzar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Amém. Feche os olhos, Senhor. Aqui acabamos de ler a sua palavra, Deus, que vais falar conosco nesta noite. Deus fala, Pai, de forma clara, poderosa, precisa, não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, ó Deus. Edifica, exorta, encoraja a tua igreja nesta noite, Pai. Mostra-nos o caminho da sabedoria na sua palavra. Conduze-nos, Senhor, ó Deus, aos mistérios revelados neste livro. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, queridos irmãos. Louve ao Senhor com as palmas que engrandecem o nome dele. Queridos irmãos, o livro do profeta Daniel é um livro muito particular na Bíblia Sagrada. Poderíamos chamar o livro do profeta Daniel do Apocalipse do Antigo Testamento, e é assim que muitos olham para ele. Por muito tempo, o livro do profeta Daniel guardou mistérios e segredos a 7 chaves, que somente após a vinda do Senhor Jesus ao mundo é que esses mistérios foi revelado e foi esclarecido ao homem. Hoje nós olhamos para o livro do profeta Daniel e observamos nele algo extraordinário na Bíblia Sagrada, porque de forma preciosa o livro do profeta Daniel trata da soberania de Deus na história do mundo. Em outras palavras, Deus está no controle da história. A história dele, ele que escreveu, e ele trata com a história do modo que ele bem entender. Ele é Deus que institui reis, e ele é Deus que destitui reis. Ele é Deus que exalta, e ele é Deus que abate. Ele é Deus que levanta, ele é Deus que faz cair. Ele é Deus que coloca, e ele é Deus que tira. É ele que manda na história, porque ele é o Deus de toda a história. E o livro do profeta Daniel, ele trata muito particularmente deste quesito, Deus na história. Porque muitas vezes nós olhamos para o mundo e achamos que Deus não se importa com o mundo, que Deus não está se relacionando com o mundo, que Deus não está nem aí para as coisas que estão acontecendo no mundo. A gente olha as desgraças, olhamos as catástrofes, olhamos o mal que vem prevalecendo. Muitas vezes nós olhamos para o mundo de hoje e achamos que o diabo é quem controla, o
diabo é quem manda, o diabo é quem manda, desfaz e faz. Isto não é verdade. Apesar de o diabo ter um tempo que ainda lhe resta de controle sobre este mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ele sabe que o tempo dele está contado, que a história de Deus determinou a sua derrota e a sua condenação. O diabo sabe que lhe resta pouco tempo, como diz a história e a Bíblia Sagrada. Isso nos leva, aleluia, a glorificar o nome de Deus e entender que todas as coisas estão no controle exclusivo de Deus. Preste atenção, igreja. A sua vida não está à deriva. A sua vida não está perdida. Apesar de algumas vezes as coisas acontecerem da maneira que você não gostaria que acontecessem, apesar das vezes algumas respostas não serem concedidas, algumas coisas fugirem do seu controle, elas nunca fogem do controle de Deus, elas nunca saem da mão de Deus. É Deus quem guia, é Deus quem leva, é Deus quem faz, é Deus quem opera. Deus é soberano na história da nossa vida, como é na história da terra. Por isso, igreja, a nossa vida não está nas mãos do diabo, a nossa vida não está nas mãos da Dilma, a nossa vida não está nas mãos do Aécio, a nossa vida não está na mão do governo, a nossa vida está nas mãos de Deus. É Ele quem governa e quem controla a nossa vida. Orila masiri me clamaraba xandarai. Ei, e o texto mostra isso. No livro de Daniel, nós temos uma abertura apocalíptica da história, Deus mostrando o que sucederá até o final, a sucessão de reinos, a sucessão de impérios, a sucessão de reis e a sucessão final do glorioso reinado do Messias na terra. Mas aqui nós voltamos ao texto e vemos que naquele dia o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos grandes do seu império. Para entendermos o que está acontecendo, precisamos voltar um pouquinho na história e observar que o capítulo 4 termina com a maravilhosa conversão de Nabucodonosor a Deus. Muitas vezes nós pregamos que Nabucodonosor destruiu Jerusalém, que Nabucodonosor levou os cativos, que Nabucodonosor fez todo o estrago que fez. Sim, ele fez, mas ele fez debaixo da palavra de Deus. No final da sua vida, após uma experiência fantástica com Deus, quando Nabucodonosor, por causa do seu orgulho, foi comer mato como os bois do campo, após aquela experiência, ele se converte a Deus, ele se torna um crente no Senhor, e ele morre como crente na presença de Deus. Após a morte de Nabucodonosor, a Babilônia começa a entrar em um declínio, ela começa a entrar em um declínio espiritual, um declínio social e um declínio econômico. Babilônia começa a perder o controle que tinha da terra, e podemos ver isso pelo que o rei Belsazar, no momento em que a Pérsia estava ao redor das muralhas da Babilônia, ele faz uma festa. Ele não está preocupado com o perigo que está ao redor das suas muralhas. Ele acha que ninguém lhe pode tirar o trono, ele acha que ninguém pode derrubar o seu reinado, ele acha que está tudo tranquilo. Mas naquela noite Deus havia decidido acabar com a história de Belsazar. Uma coisa que nós devemos levar na vida é que um império,
um reinado, um país, uma casa, uma família, uma pessoa da mais alta, mais baixa classe, que não tem Deus como base da sua vida, mas cedo ou mais tarde, esse entrará em um declínio. Mais cedo ou mais tarde as estruturas serão abaladas, mais cedo ou mais tarde as crises afetarão. É preciso estabelecer Deus nas bases, é preciso centralizar Deus no alicerce, é preciso construir sobre Deus. É por isso que Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque o segredo está em Efésios, quando o apóstolo Paulo diz que a igreja é construída sobre os firmes fundamentos de Jesus Cristo ou dos apóstolos, isto é, o alicerce, o fundamento é espiritual, é Deus, é a palavra. Nós não podemos construir a nossa vida do nosso jeito, a nosso bem entender. Nós precisamos construir a nossa vida, a nossa casa, o nosso ministério, a educação dos filhos, do casamento e todas as coisas com o alicerce da palavra de Deus em nossa vida. Oh, meu Deus, eu vejo muitas pessoas hoje, irmãos, batendo cabeça, desesperadas, arruinadas, sofrendo, separadas, com os filhos perdidos, porque não tiveram a preocupação de edificar a sua vida e a sua casa nos alicerces de Deus. Há um sentimento da cultura brasileira que diz: a gente faz, a gente pode, a gente a gente constrói, a gente vai, e quando não dá para ir do nosso jeito, a gente empurra com a barriga. Isso é errado, mas cedo ou mais tarde esta construção tende a desmoronar. É preciso construir nos alicerces da palavra, como fez Nabucodonosor no final do seu reinado. Ele colocou Deus no centro, ele glorificou Deus no reinado, ele exaltou Deus no seu palácio, ele louvou a Deus em todos os lugares, e ele teve uma morte abençoada na presença de Deus. Agora Beltesazar, conhecendo o testemunho de seu avô, porque Beltesazar não era filho de Nabucodonosor, Beltesazar era filho de Nabonido, mas naquele tempo eles chamavam de pai por causa da sucessão da família, e ele está no reinado ao lado do seu pai. Nabonido está em guerra, Beltesazar está cuidando do reino, as portas estão fechadas, ninguém poderia entrar na Babilônia. Isaías capítulo 45 nos mostra a fortaleza que era a Babilônia. Eram portas de ferro, eram muralhas extraordinariamente grandes, eram portas de bronze, era praticamente impossível entrar na Babilônia, mas Ciro tinha uma promessa de Deus, e quando nós temos uma promessa de Deus, não existe porta de ferro, não existe porta de bronze, não existe demônio, não existe inferno que vai impedir a gente de chegar aonde Deus disse que nós chegaríamos. Bendito seja o nome do Senhor. Ei, eu estou dizendo a você, ei, que não importa o tamanho da porta que esteja na tua frente, não importa o tamanho que seja o teu adversário, não importa o tamanho do seu inimigo, o que importa é a promessa de Deus na sua vida. Olhe para a sua promessa, abrace a sua promessa, acredite na sua promessa. Se Deus falou que vai abrir, Ele vai abrir. Se Deus falou que vai curar, Ele vai curar. Se Deus falou que vai libertar, Ele vai libertar. Mas não importa o tamanho da dificuldade, o que importa é a promessa de Deus na sua vida. Era impossível entrar na Babilônia, mas Ciro sabia que Deus havia falado que abriria as portas para ele. Isaías 45, Deus diz: eis que chamo o meu servo Ciro, irei adiante de ti,
quebrarei os grilhões, abrirei as portas de ferro e te darei os tesouros escondidos da Babilônia. Deus está dizendo para ele: você não pode abrir, mas eu posso. Você não pode entrar, mas eu entro. Você não tem poder, mas eu tenho. Apenas marche, porque o resto pode deixar que eu faço. Deus estava encorajando Ciro, estava dizendo: vai, vai, porque eu abrirei a porta. Belsazar reúne o povo. O banquete que nós lemos na Bíblia é uma zombaria. É irônico, porque enquanto Ciro está vindo, os espias viram, é um exército de milhares de homens que marcha para perto das muralhas da Babilônia. Ele manda reunir os milhares e manda fazer uma festa. Nas palavras por detrás do texto ele está dizendo: deixa eles morrer lá fora, porque nós vamos festejar aqui dentro. Manda trazer o melhor vinho e vamos festejar, porque na nossa Babilônia ninguém entra, ninguém pode passar por essas muralhas. E eles começam a festejar. Eu não sei a que determinado momento a festa chega, e na loucura do vinho estavam embriagados. Ele, numa atitude louca, ele manda trazer os utensílios da casa de Deus, as taças que eram feitas de ouro para uso sacerdotal no templo do Senhor. Ele manda trazê-las e coloca vinho sobre elas. E zomba de Deus, o Deus dos céus, o Deus de Abraão, levantando aos deuses de ouro, de prata, de madeira, como lemos, e ele diz: estes são os deuses da Babilônia, ninguém pode entrar na nossa Babilônia. Mas como diz o ditado, toda ação tem uma reação. E o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também ele se fará. Naquele dia, Beltesazar achou-se maior que o Deus dos céus. E ao tempo que ele achou-se maior e plantou a semente da soberba, Deus manifestou uma mão naquela festa. Estavam todos festejando, uma orgia, uma festa total, e todos zombando do Deus do céu. Mas naquele momento, aleluia, Deus desceu naquela festa e pôs a mão naquele dia para mostrar que ninguém zomba dele, que ninguém brinca com ele, que as coisas dele ninguém toca, que as coisas dele são dele e ninguém pode brincar com o que é dele. Meu Deus, oh meu Deus, está cheio de gente aí, irmão, que acha que pode brincar com Deus, que acha que pode brincar com as coisas de Deus. Estão mudando a santidade em profanação. Estão usando o nome igreja para comércio, para fama, para todo tipo de subtração de pecado. Estão usando a igreja para propósitos íntimos, para formação de quadrilha, para satisfazer egos. Mas eu tenho uma palavra de Deus: esse projeto não vai prosperar. A mão de Deus vai agir na causa desse povo. Bendito seja o nome do Senhor.
Ei, escute bem, igreja. Hoje em dia é funk gospel, é reggae gospel, é rock gospel. Hoje em dia é pregação disso, é pregação daquilo. Estão brincando com as coisas de Deus, estão brincando com a mensagem de Deus. Hoje em dia o altar é de prancha de surf. Hoje em dia as pessoas sobem no altar do jeito que quer, desce do altar do jeito que quer. O povo na igreja vive do jeito que quer, mas não é assim, irmão. Toda ação tem uma reação. Se nós brincamos com a coisa de Deus, nós vamos enfrentar a mão de Deus. Se nós brincamos com a santidade, nós vamos enfrentar a mão de Deus. A mão de Deus não tolera que o nome dele seja escarnecido. Oh, meu Deus. Ora mandera masiri mikandara manaramanai. Ei, tem um povo que está entendendo o que Deus está falando nesta noite. Tem gente que está brincando de ser crente, tem gente que está brincando de estar na igreja, que está brincando com as coisas de Deus, e Deus está dizendo: não brinca, a minha mão é pesada, a minha mão se manifesta, a minha mão desce. Não brinca, porque as coisas de Deus é séria. Deus vai lidar com essas pessoas. Eu te chamei, está dizendo Deus, para ser o meu povo especial, zeloso, escolhido, de boas obras. Leve a sério, seja santo, ande comigo, viva comigo, ande na minha palavra, e pode ter certeza que eu glorificarei o teu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Ramashiriasi Alamande Clamaramanaramanassiri andarai. Deus permite o homem ir, mas ele tem um limite imposto para cada homem. O homem vai até o limite, irmão. O homem vai até o limite, mas quando chega no limite, Deus age, porque ele é soberano na história. Foi assim com Sodoma e Gomorra, foi assim no dia do dilúvio, e será assim na vinda do Senhor. Ele já mostrou, ele já fez. O livro de Oséias mostra isso, Deus dizendo para Israel: basta. Eu enviei profetas, eu madruguei falando, eu insisti, e vocês mataram meus profetas, vocês não ouviram a minha voz. E através de Oséias, Deus diz: basta, o juízo virá. O mundo que representa a Babilônia, o mundo que representa Belsazar, mais cedo ou mais tarde ele enfrentará a mão de Deus. Mais cedo ou mais tarde os dedos de Deus estarão apontados para este mundo, igreja. Deus confrontará os poderes, Deus confrontará as lideranças, Deus confrontará o seu povo, Deus confrontará cada homem em particular. Namashiriasi clamaramanarama. Ei, oriassurimicandaramanaraba. Deus está descendo aqui nessa noite para renovar essa igreja, para tocar nessa igreja, para dizer a você: você é meu povo, você é meu povo, você é meu povo. Não ande fora da minha presença. Onasti lamanacalabacharamanacai. Oresirias. Quando a mão escreveu na parede, irmão, o texto diz que então mudou-se o semblante do rei. O que era festa se tornou medo. O que era festa se tornou medo. Porque quando não está quando não está preparado para confrontar a mão de Deus, se tem medo dela. Quando não se está pronto para enfrentar a mão de Deus, se tem medo dela. Eu imagino que os barulhos da música cessaram. Todos olhando para aquela mão que brilhava no escuro e escrevia, que chegava a sair fumaça da parede. Mene, mene, tekel, passe.
O texto mesmo interpreta, eu não li todo porque é muito grande. Mas aquele dia, Deus confrontou aqueles homens. Aparentemente, irmãos, vivemos em um tempo que parece que Deus não existe. Se tornou moda dizer que é ateu. Se tornou moda dizer que é evangélico também. Houve um tempo que se colocava uma música de crente para tocar no rádio. As pessoas olhavam e diziam: tira isso, é de crente, isso não presta. Hoje em dia se pega as músicas de crente, se remixa e se coloca todo tipo de batida dentro dela. Houve um tempo que se havia temor de Deus. Quando Deus falava, tremia o coração da igreja. A vinda de Jesus era temida 24 horas pelo seu povo. E havia uma oração que subia ao céu: Senhor, tem misericórdia de nós. Mas a igreja se acostumou com esta presença. A igreja se acostumou. E hoje faz banquetes para si com as coisas que são de Deus. Mas Deus irá trazer juízo. No meio daquele povo, o texto diz que havia um homem chamado Daniel, que não participava daquela festa, mas estava esquecido no seu aposento desde o dia que Nabucodonosor morreu. E quando a letra se formou na parede, mandaram chamar os adivinhos, os astrólogos, mandaram chamar todos os adivinhadores da Babilônia, e ninguém pôde interpretar o que estava escrito naquela parede. Mas havia um homem que ainda conhecia o que era de Deus. Ainda havia um homem que conseguia interpretar o que era de Deus e o que não era. No meio de um mundo corrompido, no meio de um mundo pagão, no meio de um povo devasso, ele ainda sabia que era a mão de Deus que estava escrevendo, que era a mão de Deus que estava agindo. Ele ainda conseguia discernir o que era de Deus e o que não era. Esse homem chamava-se Daniel. E a rainha mãe foi chamada para chamar Daniel, porque ela disse: eu conheço um homem que pode dizer o que está escrito nessa parede. E quando Daniel foi chamado, já era um homem velho, com os cabelos brancos. Foram anos servindo a Deus longe de casa. Poderia há muito tempo ter se desviado, porque Deus não lhe privou de ser tirado de Jerusalém. Deus não lhe privou de ser tirado da sua família. Deus não lhe privou de ser levado como escravo. Ele poderia ter chutado o balde no começo daquela história, mas ele sabia que a história era de Deus. E ele foi fiel por todos os anos da sua vida, naquela terra pagã, naquela terra devassa, naquela terra idólatra. Ele foi fiel, ele andou com Deus. E no final da sua vida ele está esquecido, porque ninguém gostava de ouvir a voz de Deus naquele lugar, porque ninguém gostava de ouvir a verdade naquela terra. Então ele foi esquecido. Mas houve um dia que não foi ele quem falou, foi Deus com seu próprio dedo. E precisaram dele para dizer o que é que estava escrito na parede. Tem muita gente, irmão, que não valoriza essa igreja. Passa aqui na frente, não olha, não valoriza, porque vê que é apenas uma igreja. Mas vai chegar o dia que ele vai precisar vir aqui ouvir a voz de Deus.
Tem gente que não te valoriza, não valoriza teu ministério, não valoriza a tua vida espiritual, mas vai ter um momento que Deus está dizendo, eles vão vir pedir conselho para você, eles vão vir buscar a oração da sua boca, eles vão pedir ajuda para você. Porque crente que faz a diferença, pode ser até luz esquecida no quarto, mas na hora que a escuridão chega, é da luz deles que eles vão precisar. Crente é luz, crente é luz. Quantos estão entendendo? Você não é um zero à esquerda, você não é um Zé Ninguém, você não é um coitado, você é um Daniel de Deus no mundo de hoje, você é um Daniel de Deus nesta terra. Bata no peito e diga: eu tenho um valor. Diga: eu tenho um valor. Faça isso. Diga: eu tenho um valor na presença de Deus. Eu quero encerrar aqui, irmãos. O mundo pode não nos valorizar, mas somos nós que entendemos o que a mão de Deus está fazendo. Então não importa se nos excluem, se tiram sarro da nossa vida de oração, se menosprezam a nossa fé. O que importa é que nós deitamos e dormimos sabendo que estamos dentro da vontade de Deus. Não importa o que falam de lá, de cá, de lá, de cá. O que importa é que a última palavra será de Deus na nossa vida, e que a nossa história será escrita pelo dedo de Deus. Que Deus abençoe você, igreja.